Nós já sabemos que atualmente o Lancelot é o mais forte dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. No entanto, muitos não entenderam por que ele é o mais forte. Afinal, esse posto teria muito mais sentido se fosse do Tristan, já que ele é híbrido de um dos demônios mais fortes com uma das deusas mais poderosas. Mas calma, pois existe sim uma explicação muito coerente para Lancelot ser o mais poderoso. E quando eu te contar, eu tenho certeza que você vai pensar: não é que faz sentido? Bom, para começar, faz todo sentido a gente imaginar que não faz o menor sentido o Lancelot ser o mais poderoso dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. E não é somente isso, né? Porque vai mais além, pois seu nível de poder é comparado a de um pecado capital, ele estando no caso aí um pouco abaixo do nível do Meliodas. Mas na verdade, eu até acho que o Lancelot já superou todos os pecados capitais, incluindo o Meliodas. Pois quando o Arthur, cita que o Lancelot está ali um pouco abaixo do nível do Meliodas, é antes dele ver o rapaz assumir uma ofensiva mais séria. Antes dele de fato liberar parte ali da sua, entre aspas, verdadeira força. Mas eu sei, a verdade é que nem Arthur e nem Lancelot lutaram a sério, usando todas as armas e habilidades que tinham. Ou seja, nenhum dos dois lutou com todo o poder que tinha. E isso foi explicado no próprio capítulo. O Arthur não podia levar aquela luta até as suas últimas consequências, pois isso iria impactar diretamente no Reino Eterno. Ou seja, se Arthur liberasse mais do seu poder, ou se ele se ferisse gravemente nesse confronto, o Reino Eterno entraria em colapso, colocando em risco seu próprio reino, seus cavaleiros e os humanos que viviam nele. Pois, como todas as suas criações, existe um alto custo para se manter o Reino Eterno. E seria provavelmente para contornar essa condição que ele estaria utilizando da matéria física real do próprio Reino de Britânia para conseguir manter permanentemente o Reino Eterno. Então, resumindo, Lancelot não humilhou Arthur por ser incrivelmente forte. Outros fatores como esse que eu citei foram determinantes para garantir essa vantagem para o filho de Ban. Mas de toda forma, isso não muda o fato de que Lancelot era no momento o único dos 4 cavaleiros a bater de frente contra o Rei do Caos. E com toda certeza, se ele não tivesse chegado até ali, as coisas poderiam ter terminado da pior forma possível. No entanto, o que faz Lancelot ser tão poderoso? Um rapaz que é apenas filho de um humano com uma fada. Como ele pode ser superior ao Tristan, um híbrido de um dos demônios mais poderosos com uma das deusas mais poderosas? E Gawain, que tem o sangue do Rei do Caos e que possui partes das habilidades da Merlin mais o Sunshine. E Percival, com o seu misterioso e fantástico poder mágico que permite que o garoto retorne até mesmo do mundo dos mortos. E acredite, a resposta dessa pergunta está na própria pergunta, pois nós sabemos que num ranking geral, os demônios e as deusas são as raças mais poderosas. Logo depois, teríamos o clã dos gigantes, fadas e humanos. Ou seja, o clã das fadas e dos humanos seriam os clãs mais fracos perante tudo que a gente já viu. Portanto, na prática, não haveria como Lancelot ser tão superior, mesmo neste caso herdando os genes do Ban, que é sem dúvidas um personagem muito poderoso. Mas certamente isso por si só não faria dele alguém tão excepcional. E essa é a resposta para ele ser tão forte. Pois sendo um híbrido de humano com uma fada, o Lancelot na teoria não teria o mesmo potencial que os outros cavaleiros. Pois sem dúvidas tanto Tristan quanto Gawain e Percival são personagens que possuem um grande potencial. Imagina o Tristan quando dominar ambos seus poderes distintos, escuridão e luz. Imagina Gawain quando dominar totalmente o Sunshine e combinar isso com as magias da Merlin.
Imagina o Percival, quando ele dominar totalmente a sua magia tão volátil, com capacidades quase que infinitas. Não há o que contestar, né? E quando isso acontecer, eles irão provavelmente ultrapassar o Lancelot. Eu só não acredito que eles irão ficar muito mais fortes do que o Lancelot, mas que existirá uma pequena diferença entre eles que colocará, de uma certa forma, o Lancelot um pouco abaixo dos três, isso sim. Portanto, esse é um dos principais motivos do Lancelot ser o mais forte atualmente, pois sendo um híbrido de uma fada com humano, ele inegavelmente não teria o mesmo potencial que os demais. Sendo assim, se ele não fosse absurdamente forte neste momento, ele certamente seria ofuscado pelos outros rapidamente no decorrer da história. Por isso, ser o mais forte é tão vital, tão importante. E olha só como que fica ainda mais incrível quando a gente mais se aprofunda. Pois, para tornar o Lancelot tão forte como nós podemos ver atualmente, o Nakaba fez ele passar por uma situação muito parecida com a qual seu pai vivenciou. Pois, apesar do Ban ser um lutador muito forte, muito habilidoso, a gente não pode negar que o que lhe salvou do começo até um pouco mais da metade da história foi sua imortalidade. E se não fosse isso, o Ban certamente não teria chegado muito longe. E quando o Nakaba decidiu remover a imortalidade do Ban, ele encontrou um modo de torná-lo mais forte, que o não fizesse ser mais dependente dessa imortalidade, que foi fazer o Ban passar milhares de anos no Purgatório, um local onde suas capacidades físicas e emocionais foram levadas ao extremo. E dentro do Purgatório, um ano era equivalente a apenas 1 minuto do lado de fora. E com isso, o Nakaba conseguiu fazer o Ban adquirir a resistência, a experiência e as habilidades que precisava no melhor tempo possível dentro da narrativa. E assim, Ban se tornou muito mais poderoso do que nunca antes, superando praticamente todos os pecados naquele momento. E o Nakaba conseguiu fazer quase que a mesma coisa com o Lancelot. Para tornar o rapaz extremamente poderoso, ele foi enviado para outra dimensão, onde passaria longos 3 anos enfrentando todas as diversidades possíveis, até quebrar todos os seus limites. E assim como seu pai, Lancelot surgiria mais poderoso do que nunca, acima de todos os seus outros companheiros. Uma força tão absurda que dispensaria a necessidade de um treinamento, assim como os demais precisam. E a única questão seria agora aprender a dominar e controlar todo esse poder. E um outro motivo atrelado ao fato do Lancelot ser o mais forte que os demais vem da própria fonte que o Nakaba se inspira para criar a história dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, as lendas arturianas, onde o Lancelot é simplesmente considerado o mais forte cavaleiro da Távola Redonda. Então está aí a explicação, pelo menos do meu ponto de vista, somado a todos os fatos que nós temos, do porquê o Lancelot ser o mais forte atualmente dos 4 Cavaleiros do Apocalipse. Mas agora eu quero saber de vocês, o que acharam dessa explicação? Faz sentido ou não? Vamos continuar conversando aí nos comentários. Eu espero ver todos vocês novamente, claro, no nosso próximo vídeo. Muito obrigado, falou, fui, é nóis!